Olá, igreja! É com muita alegria que estamos retornando ao estudo da primeira carta aos Coríntios. Hoje estudaremos o capítulo 5, que fala sobre a imoralidade, sobre o pecado dentro da igreja. Nem sempre a gente gosta de estudar um assunto que não é tão palatável. Estudar sobre o amor de Deus, sobre a graça, sobre as bênçãos, tudo isso é fácil. Mas a Bíblia ela é perfeita, ela tem receita para tudo, ela é completa e por isso que nós devemos estudar tudo e aprender com o autor dela, o verdadeiro autor que é Deus. Vamos primeiramente ler dos versos 1 ao 5. Ouve-se por aí que entre vocês existe imoralidade, e imoralidade tal como não existe nem mesmo entre os gentios. Isto é, que alguém se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E vocês andam cheios de orgulho, quando deveriam ter lamentado e tirado do meio de vocês quem fez uma coisa dessas. Eu, na verdade, ainda que fisicamente ausente, mas presente em espírito, já sentenciei, como se estivesse presente, o autor de tal infâmia. Em nome de nosso Senhor Jesus, reunidos vocês e o meu espírito, com o poder de Jesus nosso Senhor, que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor. No verso 1, Paulo expõe a situação que estava ocorrendo na igreja, dentro da igreja. Uma atitude de incesto, de imoralidade sexual, onde alguém estava possuindo a mulher do próprio pai. Possivelmente era a madrasta e uma pessoa que não estava dentro da igreja, porque senão Paulo teria citado os dois. Agora Paulo ele ressalta que essa prática não ocorria nem mesmo lá fora da igreja, junto aos pagãos. Então, a gente percebe que era uma coisa assim absurda que eles estavam permitindo que ocorresse dentro da igreja, porque o incesto ele era condenado pela lei de Deus, mas também era condenado pela sociedade. Do verso 2, Paulo ele demonstrou uma tristeza profunda com a atitude daquele homem, membro da igreja, praticar tal ato. Mas ele ficou ainda mais triste pelo fato da igreja não ter tomado nenhuma atitude em relação ao pecado. Então, o que eles fizeram? O que a igreja permitiu? Eles toleraram o pecado e se orgulharam. Você imagina, além de você tolerar uma coisa errada dentro da igreja, ainda você se orgulha daquilo. Era assim que estava a igreja naquele momento. Agora, o que Paulo fala que eles deveriam ter feito? Eles deveriam ter lamentado. Esse lamentado equivale ao choro de um funeral, o significado verdadeiro dele. Então, seria uma profunda tristeza com aquilo. E também deveriam ter tirado do meio deles quem fez essa coisa. Agora, e Paulo ainda ressalta que apesar de fisicamente ausente, porque Paulo não estava lá, ele estava escrevendo através da carta, né? Ele estava presente em espírito. E aí ele sentenciou o autor deste ato infame. E aí, através de uma assembleia disciplinar, a igreja reunida espiritualmente com Paulo e na autoridade de Jesus e no poder de Jesus. Então, na hora de disciplinar alguma coisa, na hora de chamar atenção, é através do Espírito, na autoridade no nome de Jesus. Não é o que as pessoas acham, não é o que é conveniente, não é o que é politicamente correto, mas é aquilo que o Senhor deseja. É para manter a disciplina e a santidade na igreja. E aí Paulo, no verso 5, escreveu que esse tal seja entregue a Satanás para a destruição da carne, a fim de que o espírito seja salvo no dia do Senhor.
Parece uma frase muito forte, né? Mas a gente percebe que em Romanos 8,13 também fala, de certa forma, da destruição da carne. Porque se vocês viverem segundo a carne, caminharão para a morte. Mas se pelo Espírito mortificarem os feitos do corpo, certamente viverão. Então é necessário mortificar, a gente anular os desejos, os erros que a nossa carne às vezes tem o desejo de praticar. Porque a própria palavra fala, nossa carne é fraca. Então o nosso espírito luta contra a carne. Então a gente precisa estar em unidade com o Senhor para a gente conseguir lutar e vencer. A disciplina ela é necessária para que haja transformação e arrependimento. Parece às vezes um pouco pesado, né, disciplinar, mas é necessário. Quando meus filhos eram pequenos, né, eu lembro depois quando estavam crescendo, se falava muito, e acho que até hoje fala, do cantinho do pensamento. Então quando a criança fizesse uma coisa errada, você coloca ela num cantinho para ela pensar, para ela meditar, para ela refletir no erro e depois voltar, ser novamente amada pelo pai, pela mãe e saber que ela está sendo corrigida. E é assim que Deus faz conosco. É assim que deve ser feito na igreja. Outra frase forte que tem nesse versículo é entregue a Satanás. Essa expressão, em geral, os intérpretes entendem como excluir da comunhão da igreja. É um ato preventivo para evitar a contaminação dos demais. É aquele velho ditado, uma laranja podre no meio de um cesto pode contaminar todas as outras. Não são as sadias que vão fazer com que a podre deixe de ser podre. Então tem um momento que dá para corrigir, tem um momento que dá para confrontar, mas tem um momento que tem que ser um pouquinho mais rígido, porque se não afastar, contamina os demais. E a gente vê que Pedro também precisou de restauração, lá em Mateus 16, 23, quando Jesus fala assim, que antes de ir para a cruz, né, antes de começar o sofrimento dele, né, ele falou tudo que ele ia passar. Aí Pedro, valentão, falou assim, não, eu não vou deixar que nada disso aconteça. Aí o que Jesus falou para ele? Voltando-se para Pedro, disse, saia da minha frente, Satanás, você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim a dos homens. Então ali é assim, não é que Pedro era Satanás, mas naquele momento ele estava tendo uma atitude de homem, uma atitude carnal, uma atitude vendo as coisas do alto, vendo o propósito de Deus que tinha para com Jesus. Vamos agora ler do verso 6 ao 8. Não é bom esse orgulho que vocês têm. Por acaso não sabem que um pouco de fermento leveda a massa toda? Joguem fora o fermento velho, para que vocês sejam nova massa, como de fato já são, sem fermento. Pois também Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o velho fermento, nem com o fermento do mal ou da maldade, mas com o pão sem fermento, o pão da sinceridade e da verdade. O efeito do fermento numa massa equipara-se ao pecado. O fermento, você prepara uma porção, coloca lá na massa e ele vai fazer aquela massa crescer. Mas o fermento ele vai se infiltrar, ele vai permear, ele vai afetar aquela massa toda. E aí Paulo fala, joguem fora o fermento velho, para que vocês sejam nova massa. Tem aquele momento que tem que
deixar todo o velho para trás. Paulo fala, para que seja nova massa. Porque esse fermento, na época, eles não tinham aquele fermento que se compra em supermercado, não. Era um fermento que vai sendo renovado. Hoje em dia, inclusive, se usa bastante desse fermento também, né? Mas é um fermento que você vai guardando de uma semana para outra, depois vai renovando e ele vai crescendo, né? Mas ele falou, joguem fora. Porque às vezes guarda um pouquinho e fica com vontade de usar aquele fermento. Porque ele facilita. Mas Paulo fala, jogam fora por inteiro, sejam nova massa. E aí Paulo ainda falou, como de fato já são. Porque em Cristo, quando Cristo nos alcança, Ele nos torna santos. Ele perdoa os nossos pecados. Então ali, através de Cristo, nós já somos uma massa sem fermento. Mas nós temos que cuidar para não aceitarmos certas práticas que equivalem ao fermento ou ao pecado. E aí o importante também é a necessidade de voltar ao primeiro amor. Às vezes a gente no início está caminhando e depois a gente começa a fazer certas concessões e aí tem aquele momento de dar uma parada, de ir para o cantinho, opa, deixa eu voltar para o centro da vontade do Senhor. Aqui tem uma imagem de um pão sem fermento, um pão asmo. Aqui uma imagem de um pão com fermento, né? Um fermento normal, daquele que em 2 horas a massa pode duplicar de tamanho. Então você coloca, para isso é colocado bastante fermento, né? Uma quantidade razoável. Mas também existe um outro tipo de fermentação hoje em dia, que é a longa fermentação. Aí se coloca um pouquinho de fermento, quase nada, e se deixa aquela massa ir fermentando num processo na geladeira, pode ficar até 72 horas fermentando. E aí às vezes o resultado depois, por fora você vê um pão liso, por dentro um pão todo cheio de alvéolo. É muito gostoso, inclusive, de comer. Mas voltando para a palavra que nós estamos estudando, às vezes o pecado ele pode entrar numa porção grande onde todo mundo vê. Em 2 horas o fermento cresce e logo as pessoas percebem, opa, tem alguma coisa errada aqui. Mas às vezes a coisa pode entrar devagarinho. Aí ela retarda a fermentação porque vai para a geladeira. E aí o que acontece? Forma os alvéolos grandes. Por fora parece que está tudo bonito, mas quando você vai olhar na essência, pode estar com aqueles buraquinhos. A gente tem que ser uma massa sem fermento, sem deixar coisas circulando dentro da gente que não agradam a Deus. E assim deve ser a igreja, uma igreja pura. É isso que o Senhor quer. Então é importante a gente ir tratando, prestando atenção, pedindo ajuda ao Espírito Santo. Aqui também, nesses versículos, falou da celebração da Páscoa. Os judeus, quando celebravam a Páscoa, durante 7 dias eles comiam pão sem fermento. Isso para purificação, né? Equivalendo ao pão da sinceridade, que é a pureza do motivo, e da verdade, que é a pureza da ação, e não da maldade. Então, a necessidade de nós limparmos nossos corações, como a pregação do último domingo da nossa igreja, é a gente o tempo todo lavando, purificando, limpando, não deixar acumular sujeira. E é o tempo todo a gente nós estarmos nos submetendo a Cristo, através do Espírito Santo. Sonda e vê se há alguma coisa em mim que precisa ser mudada. E também fala, celebremos, o verbo inclusive está, celebremos a festa. Então a vida cristã é celebrar continuamente a vida que temos em Cristo, que é a vida
eterna, é a promessa da vida eterna. Agora vamos ver a velha natureza e a nova natureza, o que fala na palavra. 2 Coríntios 5,17 fala: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. E em Efésios 4, 22 a 24, fala: quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo desejos enganosos, e se deixar renovar pelo Espírito do entendimento de vocês, e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão procedentes da verdade. Então a gente deve revestir dessa nova natureza, que ela foi criada segundo Deus, que é em justiça e retidão segundo a verdade. É isso que a gente tem que abandonar as coisas velhas e nos enchermos das coisas novas que vêm de Deus. Agora vamos ler a parte final, que é do 9 ao 13. Na outra carta já escrevi a vocês que não se associassem com os impuros. Refiro-me com isto não propriamente aos impuros deste mundo, aos avarentos, ladrões ou idólatras, pois neste caso vocês teriam de sair do mundo. Mas agora escrevo a vocês que não se associem com alguém que, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra, maldizente, bêbado ou ladrão, nem mesmo coma com alguém assim. Pois, com que direito haveria eu de julgá-los de fora? Mas será que vocês não devem julgar os de dentro? Os de fora, esses Deus julgará. Expulse o malfeitor do meio de vocês. Paulo, neste texto, comenta de uma primeira carta que havia sido escrita. E aqui ele aproveitou para reiterar o que ele escreveu naquela carta. Provavelmente, no primeiro momento, eles não gostaram, não interpretaram corretamente, então aqui Paulo explica melhor. Então, o que Paulo fala? Não se associem e nem sequer comam com o que se diz irmão, mas na verdade é imoral, cobiçoso, aquele que busca o tempo inteiro, mas às vezes nem sempre de uma forma correta, o idólatra, o difamador, aquele que gosta de falar mal dos outros, aquele que faz uma fofoquinha, o bêbado e o ladrão. Então Paulo falou assim, com esses não se associem. A minha pergunta é, nós teríamos coragem de montar um negócio cujo sócio teria essas características? Eu acho que não, né? Então na igreja a gente também pode olhar para isso e não se associar. O associar é assim, não ter acordo sobre esse comportamento. A impureza, ela faz mal em 3 níveis, né? Primeiro, ela faz mal a quem pratica. É do eu comigo mesmo. Depois, ela também vai contaminar, vai fazer mal às pessoas que estão ao redor. Os demais irmãos da igreja, por exemplo. Mas principalmente ela desagrada a Deus. Ali Paulo também falou que a disciplina é para os que estão dentro da igreja. O julgamento interno, com base na palavra. Porque ele falou assim, as pessoas lá de fora, não cabe a nós julgarmos. Deus é que vai julgar. E aí ele fala, inclusive, que é impossível a gente se afastar totalmente delas, porque nós estamos neste mundo. Nós não somos deste mundo, mas estamos neste mundo. Aqui, o ato de disciplina, ele também é um ato de amor e perdão. Então,
o processo da disciplina envolve correção, acompanhamento, perdão, amor e restauração. E aí, em 2 Coríntios 2, de 5 a 8, Paulo ele se reporta a esse caso que nós vimos hoje. E aí vamos ver o que ele escreveu lá. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez a mim, mas para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte causou tristeza a todos vocês. Basta-lhe a punição imposta pela maioria. De modo que agora, pelo contrário, vocês devem perdoar e consolar, para que este indivíduo não seja consumido por excessiva tristeza. Por isso, peço que vocês confirmem o amor de vocês para com ele. Então, a disciplina, ela é com base, primeiramente, na direção do Senhor. Mas é com amor, com perdão, com compreensão, estar junto, acompanhamento, é acompanhar, não é, tá de castigo e fica lá, não, é o tempo todo orando, então, eu acho que é a coisa principal, para que Deus faça a transformação naquela pessoa e para que ela volte para o Senhor, como lá no primeiro verso, primeiro, segundo, que fala que foi entregue a Satanás para que depois ele não se perca, para que ele seja salvo. O objetivo final é a salvação da pessoa. Agora, eu escolhi um exemplo na Bíblia que ele, de certa forma, aborda o pecado, confronta o pecado. Então, acho que todos já conhecem a história de Davi, que ele estava no terraço, olhou a mulher de Urias e mandou chamá-la, a possuiu, ela engravidou, aí depois ele chama Urias, que estava na guerra, mas só que ele não foi para a casa dele. E aí ele se viu numa situação difícil, e aí ele manda um recado para que coloquem Urias na frente da batalha para que seja morto. Davi, um homem segundo o coração de Deus, E a gente vê como Deus faz, como Deus transforma, como Deus perdoa, Mas voltando a esse exemplo, Aí o profeta Natan um dia foi lá confrontar Davi. Primeiro ele contou um exemplo, Um homem rico tinha muitas ovelhas e gado e o pobre tinha apenas uma. Mas um dia o rico resolveu pegar aquela uma para ele. E aí Davi falou assim, não, esse cara tem que ser morto. Mas aí, o que Natan fala? Foi o confronto, Davi, esse homem é você. E aí mais adiante fala, por que então você desprezou a palavra do Senhor, fazendo que era mal aos olhos dele? Aí teve o confronto. E aí mais adiante no texto, esse texto está em 2 Samuel 12, Mais adiante no texto a gente vê o arrependimento e o perdão. Então Davi disse a Natan, pequei contra o Senhor. E Natan respondeu, também o Senhor perdoou o seu pecado, você não morrerá. Mas, muitas vezes o pecado tem consequências, tem resultados. Nossas ações, elas são perdoadas, mas às vezes também tem algum resultado, Então vamos ver o que aconteceu aqui com Davi. Agora, pois, a espada jamais se afastará da sua casa. E a outra, mas porque com isto você deu motivo a que os inimigos do Senhor blasfemassem, também o filho que lhe nasceu morrerá. Então aqui Davi era um rei, ele deveria dar o exemplo, então ele gerou motivo para os demais ao redor. Esse mau exemplo dele acabou, de certa forma, contaminando ou dando margem para outros praticarem outras coisas. Então a gente tem que, o pecado, ele deve ser primeiramente identificado através da ajuda do Espírito Santo. Aqui foi o profeta Natan. Hoje,
O nosso profeta Natan é o Espírito Santo de Deus que habita em nós. O Espírito Santo de Deus que habita também na igreja, como a gente viu nas aulas passadas, como o corpo de Cristo, né? Então o Espírito Santo é o profeta Natan. Então às vezes o melhor é a gente perceber e não praticar. Mas se acontecer, o Espírito Santo é o ajudador. É através do amor de Deus, ele deve ser confrontado, ele deve ser evitado, deve se levar ao arrependimento, ao perdão, com amor. É assim que Deus espera, para que a igreja dele seja uma igreja santa, uma igreja pura. É a pureza que nós devemos buscar. Por hoje é só, semana que vem tem mais, então vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai, Senhor, te agradecemos por esta palavra. É uma palavra que nos confronta, Pai, a vigiarmos, a orarmos, a buscarmos a Tua presença. Mas, Senhor, que você esteja, Pai, sondando cada um de nós, mostrando, Pai, sempre que se fizermos alguma coisa que não te agrada, que o Espírito Santo de Deus seja aquele profeta que nos confronta, que ele venha nos confrontar, que ele venha nos mostrar, que ele venha nos ajudar a andar no caminho proposto por ti, Pai. Senhor, que a tua igreja possa ser cada dia mais purificada, que ela siga os preceitos da tua palavra, Pai. E, Senhor, que nós possamos ser sal e luz, Senhor, na tua casa, sal e luz junto aos demais, Pai, para que possamos cumprir o teu propósito, Pai. É o que te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém.